Rádio. A rádio oficial de quem investe. Sanita, o que a gente pode esperar aí do pregão de hoje? Você traz também os seus destaques positivos e negativos do Ibov na última sexta-feira. Muito bom dia para você, Sanita. Traz pra gente. Bom dia. Realmente na sexta-feira foi um pregão aí de antagonismo entre Petro e Vale, né? Petro ali caindo forte, Vale subindo forte. Setor de materiais básicos trouxe uma bela reação. Contudo, a gente tem que ficar muito de olho nessa política de Covid-0 da China, né, que eles acabaram reforçando aí no final de semana. A perspectiva, aí já se fala que só no segundo trimestre de 2023 aí que vai ter um afrouxamento mais forte. Então, apesar daí do IMAT ter reagido, a gente continua na expectativa para ver se efetivamente a gente vai ter uma recuperação aí de Vale, Usiminas, CSN, Gerdau, Semin, aí setor que sofreu bastante nos últimos meses, está muito amassado, acabou trazendo uma recuperação nos últimos dias, a gente precisa confirmar aí. Eu trouxe alguns destaques aqui de alta e de baixa para vocês, começando com destaques de alta. Ocean Pact vem numa bela pernada de alta, né? A gente vê o papel subindo ali da mínima do final de outubro para a máxima de sexta-feira, quase 43% aí reto o papel subindo. Já está um pouco esticado aí, com uma sobrecompra relevante, e chega numa região de resistência ali dos 3,33, inclusive parou exatamente ali. Então agora, para quem gosta do setor aí, né, que trabalha com logística de combustíveis, de petróleo, o ideal seria correções, tanto laterais, uma correção talvez um pouquinho mais ampla, ou no preço ali, que volte a buscar as médias para trazer uma oportunidade de compra assimétrica, né, com um stop mais curto e um alvo mais longo, tentando agora capturar o movimento até o topo ali do mês de março, onde o papel chegou a bater R$ 3,73. Um segundo destaque de alta aí ficou por conta de Usiminas, que apresentou uma bela alta de 7,65 na sexta-feira, volume ali o dobro da média, dando uma leitura de um fundo duplo, mas como eu citei aqui, né? Minério, China, tem que ficar de olho, dado que a China reforçou a política de Covid-0 no final de semana. Então é mais factível a gente esperar um pouquinho mais, o papel consiga efetivamente confirmar a superação da máxima de sexta-feira, que foi 8,15 no pregão de hoje, aí sim começa a ter uma visualização mais forte desse fundo duplo, e aí o papel pode buscar uma região de gap que tem lá dos R$ 8,98 até os R$ 9,23. Por enquanto, ter um pouquinho mais de paciência, mas foi um dos grandes destaques de alta da sexta-feira. E o outro foi Sebave. Aí a empresa também focada nesse setor, né, de siderurgia e mineração, mas mais focada por alumínio, teve uma bela alta de 7,46% na sexta-feira, leitura muito parecida com quem acabou de ver em Usiminas, a leitura aqui de um potencial fundo duplo, precisaria confirmar superando a máxima de sexta-feira, que foi 12,40 no pregão de hoje, aí sim a gente começa a visualizar novamente o papel buscando a média de 200 períodos, que foi testada lá em setembro, ali na faixa dos R$ 14,60. Vamos ver, não é um dia que está com muita cara de ter uma reação forte não no setor de materiais básicos, mas são papéis que estão bem amassados e tem sim espaço para recuperação. Agora os destaques de queda ficaram aí por conta de Alpa 4, Alpargatas, que caiu muito forte na sexta-feira, uma queda de mais de 15% pós-balanço. O papel ali negociou, né, cerca de 8 vezes a média de volume dos seus últimos 20 pregões. Então, uma queda muito forte. E para quem quis antecipar e o rompimento, né, dessa barreira da média de 200 e o do topo ali de início de outubro, se deu muito mal, né? Quem tentou antecipar, se não tinha um stop programado ali, já está amargando uma perda de mais de 15%. Então, o papel segue pesado e caso não mostre uma reação imediata, não volte aí mostrar força para romper essa média de 200, pode vir buscar a mínima do ano, que foi estabelecida lá no mês de julho, na faixa dos R$ 17,71. Outro destaque de queda, Local Web caiu forte na sexta-feira, uma queda de 9,19%, mas não mudou a sua tendência altista. Inclusive, num prazo mais amplo, é um papel que está muito bonito aí desenhando, né, um ombro, cabeça a ombro invertido, especialmente no semanal fica muito fácil de visualizar. Então, um papel que
se romper os 11,30 nos próximos pregões, pode começar a mirar ali uma faixa dos R$16, 15,90, que foi um topo de dezembro do ano passado, e aí depois fica livre para patamares mais fortes ali de resistência, lá nos 21, 21,5. Então, papel que vem mostrando muita força, mas realmente na sexta-feira foi um dos destaques de baixa. E outro destaque foi Pão de Açúcar. O papel caiu ali 8,75%, papel que estava mostrando uma recuperação, um zigue-zague, aí já abriu na sexta-feira em forte gap de baixa e fechou praticamente na mínima do dia, com volume acima da média, pós-balanço também, assim como o Alpa, e caso, né, não volte a mostrar uma reação imediata, é bem factível que volte a testar essa região de fundo lá nos 19,5. Tá? E se perder essa região, aí vai denotar para a gente aqui um baita topo duplo que pode trazer um viés bem mais baixista para o papel. Então, muita atenção para ver se Pão de Açúcar vai perder essa região de suporte aí dos 19,5 ou vai mostrar reação a partir daqui. Então, é muito interessante interpretar, né, se a alta forte ou queda forte muda alguma coisa na tendência, nem sempre é o caso e nem sempre a gente deve se assustar com uma queda forte ou se empolgar com uma alta forte. Depende muito do contexto e da tendência dos papéis. Bom dia, Sanita. Tem um ouvinte aqui, o Pensando Sobre, perguntando no YouTube, perguntando se hoje o mercado vai até às 18 horas. É isso mesmo, Pensando Sobre, o final do horário de verão lá nos Estados Unidos trouxe essa alteração. E eu quero saber como fica a sua participação no Expresso da Tarde. Teve alguma alteração ou não? É isso mesmo, o mercado muda hoje de horário, mas não teve não. A gente vai continuar nas 18 horas. A única coisa que vai acontecer é que eu sempre começava ali com o Ibov, índice futuro e dólar futuro, e agora eu vou falar do índice futuro e dólar futuro só no final aí, próximo ali das 18h30, que é efetivamente quando eles fecham, né? Começa o leilão ali 18h25, fecha 18h30, então eu inverto. Começo falando do Ibov, dos papéis, e depois lá no final da live a gente passa para falar do fechamento do dólar futuro e do índice futuro. Perfeito. Passando agora para os pedidos da nossa audiência, o Alibaba 40 Bares pediu SLC Agrícola para começar. Vamos lá, SLC apresentou aí bastante volatilidade na sexta-feira, né? Terminou com uma alta de 1,49, contudo estava subindo bem mais forte, chegou a subir quase 5% aí na máxima do dia. O papel está mostrando reação, já faz um pivô aí de alta, né? Tem espaço para continuar subindo rumo à região de R$51, que foi um topo lá do final do mês de agosto, início de setembro. Então, correções agora que se segurem nessa região de média de 9, média de 50, média de 200, passam ali entre 46,10 e 46,80, pode ser inclusive oportunidades para se avaliar a entrada, tentando capturar um movimento ali até a região de 51. Só volta a ficar pesada se perder efetivamente as médias, né? Virar as médias para baixo, iniciar um zigue-zague descendente. Por enquanto é o cenário mais improvável, por enquanto a tendência é que continue aí um pouco mais altista, mas obviamente que há espaço para correções no curtíssimo prazo. A Sandra Regina Ferreira Castro pediu BBSE3, Anitta. BB Seguridade, papel vem também de uma tendência de alta, né, no curtíssimo prazo, depois de cair muito forte ali no final de setembro, início de outubro, o papel voltou a reagir, faz zigue-zague ascendente e tem como região de resistência essa faixa aí dos 30 a 31 reais. Deixa eu só verificar, ó, 31 reais é a máxima histórica do papel, que foi estabelecido lá no pré-Covid. Então essa região é uma região de forte resistência. Se vencer aí, o papel fica livre, né, para desenvolver um movimento mais forte de alta, buscando agora, né, patamares aí nunca antes explorados pelo papel. Então vamos ver se nos próximos pregões, as próximas semanas, consegue força para romper esses 30 a 31, lembrando que tem balanço para sair aí hoje, né, aqui pelo meu calendário pré-mercado, então já deve ter saído alguma coisa se estiver esse calendário certo e pode sim trazer uma alta volatilidade para o papel aí no decorrer do pregão de hoje. Muito bem, Sanita, 9 horas e 59 minutos, tá para abrir aí o mercado à vista, tá para encerrar os leilões na B3, daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Vamos seguir aqui com os pedidos dos nossos ouvintes. O Lucas Piccoli, ele pediu 2 papéis aqui para você, Sanita, Rail 3, Rumo e também MRV. Vamos começar com Rumo então.
Como caiu forte, né, na sexta-feira, com volume relevante, né, muito forte o volume, papel que começa a ficar perigando aí de mudar a tendência nesse curtíssimo prazo. Fez ali, ó, um fundo duplo, buscou alvo e agora tem espaço para uma correção. Vamos só ver efetivamente se ele buscou, deve ter buscado ali tranquilamente o alvo, ó, buscou, ó, 22,26, bateu ali na terça-feira, por isso que é importante. Se você entra, né, por pontos técnicos, você respeitar aí stop gain também. Então, quem não realizou lucros aí, ó, na terça-feira ou mesmo na segunda, já se vê amargando uma perda relevante. Então, o papel vai quebrando, né, esse canalzinho de alta, e a partir daqui, se não reagir imediatamente, pode trazer um viés mais baixista. Veja que ele parou em cima da média de 21, tem a média de 50 logo abaixo, então precisa reagir imediatamente, caso contrário, o papel começa aí a visualizar uma possível correção até o fundo do mês de outubro, final de setembro, início de outubro, ali na faixa dos R$18, tá? Só volta a mostrar força efetivamente e algum ponto técnico para compra se voltar a romper ali a região dos 22. E o outro, desculpe, qual que era? O outro era MRV, Sanita. MRV. MRV vem numa tendência de baixa relevante, né? Desde ali da metade de outubro, fez um topo duplo, caiu muito forte, buscou alvo e no curtíssimo agora volta a mostrar uma reação. Inclusive é perfeitamente possível interpretar aqui como um fundinho duplo, mas o papel não teve forças ainda para vencer a média de 200 períodos e a média de 21 ali que está inclinado para baixo. Então, à medida que o papel consiga força para romper esses 10,40, volta a mostrar força e aí vai ter resistência ali na média de 50 períodos, que hoje está nos R$11,07, e uma região que era resistência, né, lá em agosto, virou suporte ali no mês de setembro, outubro, e agora volta a tornar resistência na faixa dos 11,30, 11,40. É um papel que está um pouco mais baixista, né, um pouco mais perigoso entrar agora até que efetivamente consiga romper essa faixa dos 11,40. Então, muito cuidado. O papel voltar a virar médias para baixo, pode voltar a buscar a mínima do movimento ali na faixa dos R$8,70. Muito bem, Sanita. Vamos seguir então com os outros ouvintes. O Miguel da Hedgehog, ele pediu aqui análise de Copel CPL6. Vamos lá, Copel. Copel apresentou uma forte pernada de alta, né? Saiu notícia aí de possível venda da participação do governo aí. O papel deu um ralizão aqui nesse dia 1º de novembro, né? Subindo quase 9, corrigiu no dia seguinte e sexta-feira já mostrou força novamente. Está um pouco esticado, já atingiu o alvo do pivô 808, então já longe das médias e um pouco esticado, aí apresentando inclusive sobrecompra, não entraria agora. Correções sim podem trazer oportunidades para o papel continuar aí rumo a um alvo secundário lá nos R$8,77. Lembrando que o papel está em máxima histórica, né? Então tomarei um pouquinho de cuidado, dado que ficou esticado, deixou inclusive na sexta-feira um padrão que a gente conhece como estrela cadente, shooting star, então perdendo a mínima de sexta-feira foi 7,97. Sim, tem espaço para corrigir ali até a região de topo anterior e a média de 9, onde passa ali próximo do 7,60. Então, só entraria no papel se ele corrigisse, se segurasse nessa região aí dos 7,60 para então tentar uma nova pernada rumo aos 8,70. Muito bem, vamos seguir então com os pedidos dos nossos ouvintes. O César, ele fez 2 pedidos aqui. Um é Petri 4, papéis preferenciais da Petrobras, e o segundo é de Braskem. Vamos então com esses 2 pedidos, Sanita. Boa, vamos lá. Petrobras é um papel que a gente fala aqui, já falou diversas vezes nas últimas semanas, que é um papel que tem um componente político enorme e que se o Lula ganhasse, provavelmente o papel traria uma tendência de baixa e foi o que aconteceu, né? Veio caindo muito forte, na sexta-feira teve todo o imbróglio ali em relação aos dividendos, o PT querendo entrar na justiça, o MPTCU também se posicionando contra, e o papel sofreu bastante, mesmo com um balanço ali ok, né? E o papel abriu com forte gap de alta, acabou terminando próximo da mínima do dia com uma queda de 5,51. Hoje já abre os trabalhos, volta a cair, queda de 2,26. Então o papel está perdendo essa região de fundo, né, dos 28,5, e agora a nossa leitura é de um baita topo duplo no papel. Primeira região de suporte fica aqui nesse topo, ali na faixa dos 26,90 e depois na média de 200, ali 26,15, R$26. Mas é um papel que estabeleceu uma forte tendência baixista, já cai aí 30% da máxima mínima aqui, né?
quase 30% de queda, 28% de queda. Era um cenário muito provável se o PT ganhasse, né? A gente disse aqui várias vezes. Não entraria agora, ficaria de fora da confusão até que se determinasse realmente que a legalidade desses dividendos bilionários da Petro, até que realmente o mercado engolisse aí esses possíveis nomes que o PT quer indicar, né, para a presidência e diretoria da empresa, mas por enquanto eu vejo um viés mais baixista, ficaria de fora, e não entraria short também, porque o papel já caiu bastante e tem suportes logo abaixo. Então, para qualquer tipo de compra no papel, precisaríamos esperar o papel voltar a virar médias para cima, iniciar o zigue-zague ascendente aí por uma expectativa mais forte. E desculpe, o outro papel? O outro era Braskem, Sanita. Braskem. Braskem vem numa pernada de alta muito forte do final de setembro até metade de outubro e trouxe uma correção técnica, né, natural para o papel, até ali a região de retração de 50 até as médias. Papel que subiu num único dia aqui, né, no dia 11, subiu mais de 20%, no dia seguinte subiu 12%, então estava esticado, estava muito eufórico, trouxe uma correção natural e tranquila, aí até 50% dessa pernada, média de 21 e média de 50, a partir daqui a gente espera que o papel volte a apresentar um zigue-zague ascendente. Vai ter a região lá dos 39 como uma resistência relevante, topo, né, desse movimento, média de 200, e se o papel conseguir efetivamente romper esses 39, aí abre espaço para buscar um topo lá do mês de junho, onde o papel chegou a bater R$ 47. Agora, à medida que se voltar a mostrar fraqueza e perder essa região da média de 50 que foi testada aí nessa correção, ali na faixa dos R$ 31, aí o papel começa a ficar pesado e pode vir fechar um gap, né, que ficou do dia 10 para o dia 11 de outubro, lá na faixa dos R$ 28,30. Lembrando também que o papel tem balanço para divulgar amanhã, pode trazer bastante volatilidade. Então, vale ter um pouquinho de paciência para tentar monitorar mais de perto esses movimentos. Muito bem, 10 horas, 6 minutos. Vamos com os chorinhos. Começa com você, Ellen. Bom, do meu lado eu vou pedir 3 papéis de chorinho, tá, Sanita? O Wagner Godinho quer saber de Melius e Banco Inter, e a Andréia Rodrigues quer saber de Banco Pan. Portanto, Melius em BR32 e BPAN 4. Vamos lá. Cash apresentou uma bela pernada de alta nos últimos pregões. Na sexta-feira corrigiu, tá? Era natural diante dessa forte pernada de alta, e o papel segue aqui com uma região relevante de resistência ali na faixa de R$ 1,37. Se conseguir vencer, começa a apontar para um topo mais destacado ali do mês de agosto, onde chegou a bater R$ 1,55 e depois abre margem para o papel buscar a primeira retração de FIBO de toda essa pernada de queda, ali no R$ 1,71, que é também onde a média de 200 está convergindo. Então, muita atenção em Melius aí rompendo esse 1,37, abre espaço sim para começar uma tendência um pouco mais forte de alta. O papel que está sofrendo bastante, né? Renovou mínimas históricas aí recentemente. Vamos ver se reage a partir daqui. Tem balanço também para divulgar amanhã, que pode trazer bastante volatilidade para o papel. Os BDRs do Banco Inter apresentam um forte viés baixista. Na sexta-feira aí caíram 1,53, depois de terem dado um respirinho, depois de tocar ali no mês de outubro na faixa dos R$ 14,12, mas não conseguiu inverter a tendência, né? Caiu muito forte, fez um respiro até as médias e tá com um cara que volta a trazer uma pernada de queda rumo ali aos R$ 14. Só vejo motivos técnicos para compra, triggers aí para compra, à medida que ele consiga ver as médias para cima, inicia um zigue-zague ascendente. Nesse contexto, a gente vai começar a mirar a média de 50 períodos lá na faixa dos 18,30, mas ainda não deu nenhuma sinalização de que esse movimento de recuperação possa acontecer no curto prazo. Também tem balanço para ser divulgado amanhã, que pode trazer volatilidade para o papel. E Banco Pan, o papel trouxe uma recuperação aí de curto prazo, né, mas ainda segue muito pesado. Veja que ele bateu na região dos R$ 8, né, depois de ter caído muito forte lá de abril até o mês de julho, veio naquela recuperação, mas não conseguiu além dos R$ 8, onde fica a retração de 382. Corrigiu novamente, foi lá, tocou a região dos 8, corrigiu novamente, foi lá, tocou a região dos 8. Então essa região dos 8 aqui é uma região de resistência muito forte para o papel, inclusive a média de 200 períodos vai convergindo para os R$ 8. Ele caiu nos últimos dias, então não tem muito o que fazer a não ser esperar o papel romper essa região dos 8, aí sim, abre espaço para buscar ali a retração de 50 nos 8,70 e depois 9,30, retração
de 618, mas é um papel realmente que está um pouco mais fraco e mesmo já tendo saído balanço, ainda não conseguiu reagir a contento. Então eu esperaria aí um candle mais forte, com volume, com convicção de rompimento dos 8, aí sim tem triggers técnicos para compra. Agora para baixo o papel pode voltar a buscar ali a região dos R$7 como suporte imediato, e se der uma azedada mais feia aí, pode vir buscar a região dos 6,70. Beleza, Sanita. E do meu lado, os chorinhos vão na direção do varejo. É a pergunta do Bruno. Tem várias outras pessoas também interessadas nesse setor. Então vamos para resumir o setor de varejo em 3 papéis. Vamos com Via, Magalu e Americanas. Então os 3 grandes papéis aí do varejo para representar aí o setor como um todo, Sanita. Boa, eles estão meio que congestionados, né? A Via, começando com Via, até conseguiu fazer um rompimento, mas se mostrou um rompimento falso dessa região dos 3,75, voltou a corrigir lá para a região de suporte nos 2,80 e reagiu, né? Nos últimos pregões, apresentou uma boa pernada de alta. Então, à medida que consiga que um pivô volte a virar as médias para cima, a gente novamente aponta ali para a região dos 3,75 até R$ 4,04, que é a região de forte resistência para o papel. Se conseguir vencer essa região, aí fica livre para buscar o topo de abril lá na faixa dos 4,40. Magalu fez um movimento muito parecido, né? O papel vinha aí do movimento forte, rompeu temporariamente aí essa congestão, bateu lá em 5,46, corrigiu, voltou a buscar a região de fundo e reagiu muito bem nos últimos pregões, inclusive mais forte do que via o movimento, né? Por exemplo, na quinta-feira subiu quase 7, corrigiu um pouquinho na sexta, mas uma correção normal diante de vários pregões consecutivos de alta. Então aqui a gente tem que esperar o papel romper esses R$ 5,46, que foi a máxima do movimento, aí ele fica livre para buscar uma região muito mais forte de resistência, topos ali dos meses iniciais do ano, fevereiro, e inclusive o topo de abril, que é o parâmetro que a gente usa aí muito para o mercado interno, onde a grande maioria dos papéis deixou o topo e corrigiu forte. Então muito de olho aí na Magalu, se romper os 5,46 abre espaço para buscar 7,38, topo de abril. E Americanas, que é o patinho feio aí das 3, né? Americanas que está mais fraca, não subiu tanto e quando corrigiu mais forte. Também buscou uma recuperação recente aí nas últimas semanas, depois de testar um patamar de R$ 13,70, né? 60 centavos. O papel deu uma leitura aqui de um fundinho duplo e já buscou o alvo, 17,09, chegou a bater na sexta-feira 17,13. O papel já abre os serviços aí em leve alta, mas aqui eu vejo também como bastante factível uma leve correção, conseguindo uma correção segurar nas médias ali mais rápidas, um pivô pode levar o papel a um alvo secundário lá na faixa dos 18,20, e se continuar mostrando força, a gente pode voltar a ver o papel buscar ali o topo de agosto nos R$ 20,30, e essa é a região de topo mais recente no mês de outubro, onde chegou a bater quase R$ 22,00, R$ 21,90, que é também onde passa ali muito próximo à média de 200. Tem espaço aí para mostrar recuperação, mas sem dúvida nenhuma, das 3 é a mais fraca, inclusive nessa recuperação recente o volume caiu bastante. Então ter um pouquinho mais de paciência, mas são 3 empresas que, olhando um horizonte mais para final do ano, acredito que vão estar no patamar melhor do que estão hoje. Muito bem, Sérgio Sanita, muito obrigado aí pela sua participação, por trazer aí a análise dos papéis. Um abraço para você, a gente se vê amanhã de novo. Um abraço e até lá. Valeu, grande abraço. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.